Quais são os 5 países do mundo que são autorizados a ter armamentos nucleares? E por que o restante do mundo, os outros países, não podem ter? Será que isso é uma injustiça? Pessoal, isso é uma questão de direito internacional. Segundo o direito internacional, somente 5 países do mundo podem ter armamentos nucleares, que são aí os países permanentes do Conselho de Segurança, que é França, Reino Unido, Estados Unidos, China e a Rússia. Como esses 5 são permanentes, somente esses 5 pode ter armamentos nucleares. As pessoas se perguntam, né? Mas não é injusto com os outros países do mundo, porque os outros países do mundo podem ser facilmente oprimidos por essas potências nucleares? Foi um decreto que foi assinado, né? Um decreto de não proliferação de armamento nuclear, e os outros países do mundo todos assinaram, dizendo que esses outros países que assinaram, dizendo que eles não queriam ter ali armamentos nucleares. Inclusive o Brasil assinou, a Argentina assinou, todos se comprometeram, o Irã assinou, todos se comprometendo, dizendo que não queria ter armamentos nucleares. Inclusive a gente vai falar aqui sobre a questão do Irã. Então todos os outros países do mundo assinaram, exceto alguns, né? Por exemplo, Israel viu que não era vantajoso para eles assinarem, de dizer que não queria ter ali uma bomba atômica, viu que não era vantajoso, então eles não assinaram esse decreto, e o Afeganistão, se eu não me engano. Inclusive até a Coreia do Norte assinaram, tá? Só que eles pegaram e rasgaram o tratado. E aí o que é que acontece com a Coreia do Norte? Sofre aí pressões políticas, inclusive sanções, né? Isso poderia ocorrer ali com o Irã, poderia sofrer mais pressões políticas caso o Irã assumisse publicamente sobre a questão das ogivas nucleares, que eu vou falar sobre isso. Mas quais são as obrigações desses países que assinaram esse decreto dizendo que não queria ter armamentos nucleares? Tem a agência internacional que cuida aí, vigia esses países, fiscaliza esses países que não quer ter armamentos nucleares, que assinaram esse decreto voluntariamente, dizendo que não queria ter armamentos nucleares. É importante frisar isso, foi voluntariamente. Mas se não assinasse, com certeza iria sofrer aí pressões políticas. Então, voluntariamente, esses países assinaram, dizendo que não ia ter. Então, eles são fiscalizados. Vai os agentes lá, visitam esse país, inclusive visitam aqui o Brasil, para poder checar os armamentos e ver se estão fazendo de acordo com aquilo que o decreto manda. Então, os agentes chegam lá, se o Brasil esconder alguma coisa, eles vão sinalizar, olha, o Brasil está com alguma tecnologia, está com algum armamento ali que está escondendo. Foi o que aconteceu com o Irã. Esses agentes, se não me engano é da ONU, eles foram no Irã, já tem uma matéria sobre isso, que o Irã estava enriquecendo urânio acima do permitido. Que o Irã ele tá também tendo ali algumas espécies de construções clandestinas justamente para ter esses armamentos nucleares. Que o Irã está escondendo certo tipo de coisa, certo tipo de tecnologia. Então, isso deixou o mundo em alerta, né? O Irã enriquecendo mais urânio do que o permitido, então isso deixa o mundo em alerta. Então o Irã, ele não quer assumir publicamente, aparentemente, que ele quer deixar o tratado. Porque se ele diz assim, não, eu quero fazer a bomba atômica, se ele anuncia isso, vai começar a sofrer ali pressões políticas, né? Pode até sofrer aí sanções, se ele rasga o tratado também. Mais do que ele já sofre, né, as pressões políticas. Por outro lado, se o Irã continuar seguindo o tratado, ele não vai conseguir aí a bomba atômica, né, os armamentos nucleares que ele tanto quer. Então a gente vê aí que o Irã está nesse meio termo. Aparentemente ele está querendo aí ter suas ogivas nucleares, seus armamentos nucleares, fazer eles e ficar todos ali escondidos. Aí tem tipo de pensamento, né, pessoal, que eu também ficava um pouco com esse pensamento, que era tipo assim, não seria mais seguro para o mundo
que vários países do mundo, que os vários países tivessem ali os armamentos nucleares, que ele quiser fazer faz, quem não quiser não faz. Tem um porém nessa história, tá? Porque se a gente for parar para pensar, o mundo não ficaria mais seguro com vários armamentos nucleares. Se a gente for olhar para o Oriente Médio, se o Irã fala assim, não, eu vou fazer o armamento nuclear e rasga ali esse decreto internacional, a Arábia Saudita vai fazer, o Egito vai fazer, vários outros países do Oriente Médio vai fazer, e o Oriente Médio é uma região estável. Para um país ali jogar uma bomba atômica no outro, basta só um fiapinho de nada, né, para poder explodir ali, ter ali vários conflitos, já que lá são regiões de intenso conflito. Fora que, se a gente for olhar o pensamento das pessoas, tipo, é super problemático uma cultura, não estou falando só o caso do Irã, mas tipo, é super problemático uma cultura que não tem medo da morte, que não tem medo de retaliação. Tipo, um cara escuta assim, não, se eu explodir tal país, eu vou ter 12 virgens no céu. É diferente de uma cultura mais pro lado aqui do Ocidente, tá? Então, tipo assim, eu acho que os países com mais armamentos nucleares tornariam o mundo mais estável, o mundo mais inseguro, mais instável. Então, se a gente for olhar também, por exemplo, se esses outros países tivessem, os países daqui, por exemplo, a Argentina iria ter também, o Brasil fala, está todo mundo tendo, por que eu não ia ter? Ia fazer também. Então, tipo, para explodir uma guerra nuclear, ia ser muito rápido. Então, por isso que é problemático que outros países tenham também, na minha visão, armamentos nucleares. Antigamente eu achava que era melhor que vários países tivessem, mas pensando assim, pelo ponto de vista de que nem todo mundo tem a mesma cabeça, que vai usar só para proteção, que muita gente vai usar para atacar ali o rival, eu acho isso extremamente absurdo, que deixaria o mundo em um completo caos, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Aqui tem vídeo todo domingo, às 9 horas da manhã, em que a gente fala sobre política, economia e história.